Lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Shogun, a gloriosa saga do Japão. A série encerrou os seus 10 episódios nessa terça-feira, dia 23, e por isso que esse vídeo aqui vai ser um vídeo para discutir a série de uma forma geral, até porque quando ela estreou, eu não peguei o timing, eu não comecei junto na estreia, mas depois eu corri porque a série é muito boa. E aí nesse vídeo aqui eu quero falar abertamente o que eu achei, comentar algumas coisas, principalmente sobre o final, que vai ser um divisor de águas, talvez. Enfim, vamos discutir. Então fiquem aí avisados que esse vídeo vão ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na série, né, majoritariamente a gente acompanha a história do Blackthorn, que é um navegante inglês que chega ali nas terras do Japão em meio de uma guerra política que tá rolando entre jogos de poder e também interesses religiosos. Só que o Blackthorn, que viria a ser chamado ali de Anjin, né, ele acaba sendo capturado até que o Toranaga transforma ele no seu Hatamoto, dando aí seu nome de Anjin. E com isso ele acaba aprendendo mais sobre a língua, os costumes e as crenças deles em meio dessa guerra política e na possibilidade do retorno de um Shogun. A série é baseada num romance de mesmo nome escrito pelo James Clavell, só que o romance dele foi inspirado em histórias reais. E isso, gente, é extremamente importante tanto pra gente entender o que acompanha aqui na série. Lógico, tem uma questão ficcional ali, afinal ela é baseada no romance, mas ainda assim existe uma base real dos personagens, e também pra gente ter um entendimento do final. Então, por exemplo, o Toranaga, ele era o Tokugawa, que enquanto o Japão esteve no seu governo, teve de fato uma paz ao longo de quase 2 séculos. E o Blackthorn, ele é baseado no William Adams, que era um inglês que realmente levava roupas e açúcar ali para Inglaterra, e ele foi o primeiro de várias coisas. Foi o primeiro inglês a chegar no Japão, o primeiro a se tornar um samurai que não era originalmente ali do Japão, né, transformado pelo próprio Tokugawa, e veio a morrer aos seus 55 anos. E isso é importante falar, principalmente pela abertura, né, que o episódio deixa aí sobre o fato dele ter imaginado toda essa história, porque a gente vê ele ali na cama muito velhinho, né, e ainda segurando ali a cruz da Mariko que ele teria jogado no mar. E aí eu vou falar um pouquinho da série e aí a gente discute sobre esse final, mas eu achei que era importante dar esse contexto inicial aqui dessa história real, até porque eu acho que é importante pra gente discutir sobre os personagens. Uma coisa que eu queria dizer sobre a série, de uma forma geral, é que eu gostei muito da qualidade que a gente viu ali de produção, né? Tem algumas cenas específicas, tem algumas citações específicas que eu queria falar aqui, porque eu também acho que elas vão ser importantes para o entendimento do final. Eu não tô só tipo, vamos falar do final para segurar a audiência. Eu quero trazer uma linha de raciocínio aqui pra vocês, principalmente pra gente falar sobre esse final. Foi agridoce? Não foi agridoce? Qual que era a minha expectativa? Enfim, mas em questão de produção, né, cara, tem umas cenas que elas são lindíssimas. Tem um episódio ali, né, que o Anjin, ele vai na casa, que ele vai travesseirar. Gente, inclusive eu amei essa terminologia, ele vai lá travesseirar, só que o Toranaga, ele faz com que a Mariko vá, sim, pra ela sofrer propositalmente, principalmente por tudo que tava acontecendo ali em seu marido, né. Então é muito interessante a gente ver, quando ela tá traduzindo, que a câmera, ela faz um jogo em que a Mariko cobre ela e trazendo o direcionamento como se ela estivesse falando aquilo pro Anjin, como se o Anjin estivesse sentindo aquelas coisas por ela, porque a gente sente, né, a tensão ali entre eles, a gente torce por esse casal aí ao longo da série. E falando em tradução, eu gostei muito desse momento, principalmente inicial, em que o Anjin, ele tava começando a aprender ali a língua, em que eles não necessariamente traduziam tudo. Isso trouxe um dinamismo ali pra fala, mostrando que sim, a gente consegue trazer séries em que nem todos os personagens, os atores precisam falar a mesma língua e ainda assim existe um diálogo dinâmico pra gente como audiência. Então, por exemplo, tinha momentos que mostrava ela traduzindo um e o outro, e aí em algum momento só mostrava o Anjin falando inglês e o Toranaga falando japonês, como se fosse um diálogo direto ali. Então eu gostei desse dinamismo que a série trouxe, porque também traz esse conceito visual que existe sim uma tradução sendo feita ali, não só tipo, eles estão se entendendo, tem alguém traduzindo, sabe? Eles dão um contexto a mais que eu achei interessante, diferente do que a gente já tinha visto em algumas séries, por exemplo. E outro fator que também chama muita atenção na série é toda essa questão de conspiração, de guerra. Muita gente falou, nossa, é o novo Game of Thrones, né?
porque existe aí uma disputa de poder, mas eu acho que também aqui, particularmente, é lógico, eu nem queria trazer essa comparação, mas eu acho que os personagens principais que rodeiam aí o Toranaga, o Anjin e a Mariko, eles são muito carismáticos, você muito facilmente compra a história dele, você automaticamente já tá do lado deles. E o Anjin, particularmente, cara, ele tem um jeito de labrador sem dono. Eu realmente fiquei com muita pena dele em vários momentos, porque eu acho que pra mim o maior ponto a ser considerado aqui na série, a perspectiva de quem a gente vê essa história. E isso também vai ser importante pra gente entender o final, que aí eu já vou adentrar aqui, que é a gente assistir a série na perspectiva do Anjin. Então, por muitos momentos, eu fiquei agoniada ali, porque ele não conseguia compreender o que eles estavam falando, principalmente quando tinham situações em que claramente, por exemplo, o espanhol, quando ele estava traduzindo o que ele estava falando, era completamente errado, porque ele queria deturpar o que ele estava sendo falado, ele queria que ele sumisse dali, né? Não só ele, o padre também, que apesar de ser mais cortês, vamos dizer dessa forma, ainda assim a gente entendia as intenções, porque a gente via o lado da igreja ali também, o interesse em deixar aquelas pessoas na ignorância também do que eles estavam querendo ali, conhecimento do mundo sobre o Japão de uma forma geral, enfim. Então pra mim é muito claro que essa história, ela é contada da perspectiva do Anjin. É lógico, existe toda a história principal do Japão, toda a questão do Shogun, que inclusive leva o nome aí da série, né, sobre o Toranaga se tornar ou não o Shogun, o interesse dele disso, o jogo de xadrez que era feito ali, porque uma coisa que o final deixa bem claro era o quão metódico e racional, né, era o Toranaga, principalmente esse tempo todo. Então, pegar esse final e pensar em retrospecto o que a série apresentou pra gente, mostra o quão ele conhecia as pessoas e o quanto que ele sabia ler, inclusive, as pessoas, como cada peça foi encaixada perfeitamente da forma que ele queria. Inclusive toda a questão do barco do Anjin ali, né, ter sido naufragado e que ele queria consertar. Enfim, ele tinha ali seus objetivos de consertar e sair do Japão, ou não, né, como estava no planejamento do Toranaga o tempo todo, como ele revela ali pro Yabushiji no final. E sim, dá a entender, né, que ele se tornou ali o Shogun, da mesma forma do Céu de Carmesim, que a gente não viu acontecer, né, a gente achava, eu pelo menos quando estava assistindo, achava que o Céu de Carmesim era o que a Mariko estava ali fazendo pra dar início a uma guerra, e aí a guerra seria esse Céu de Carmesim, porque possivelmente as pessoas de dentro ali de Osaka iriam se revoltar, porque a morte dela foi injusta, ela deveria ter saído com vida e ter a sua liberdade. Eu achei que iria por esse lado, pelo menos era a minha expectativa antes de entrar ali no 10º episódio. Mas no final a gente já estava assistindo isso acontecer, né? Então eu também acho interessante isso, a série colocar a gente nessa ignorância do que está acontecendo ali de fato. A gente tá nessa expectativa de que vai acontecer, mas já tá acontecendo, mas a gente não sabia, porque nenhum daqueles personagens sabiam. No final, todos eram peças do grande jogo de poder do Toranaga, que se torna aí, né, o Shogun. E falando do final, né, assim, gente, eu não vou mentir pra vocês que eu não fiquei um pouco frustrada, assim, porque eu queria ver batalhas e guerras e sangue, porque afinal de contas, a série, ela vai construindo uma crescente que você fique com raiva desses personagens. Primeiro, por tudo que a gente tá vendo ali, desse jogo de poder, o que tá sendo feito, apesar do Toranaga considerar, né, que essas coisas, elas seriam feitas. E por isso a gente sempre vê o personagem numa perspectiva de observador das coisas. Eu sempre ficava assim, pô, ele fica mandando as pessoas e ele em si, né, tá sempre ali, mais no início ali, ele corre algum risco, né? Mas a própria Mariko, né, no momento em que ele fala, ah, agora é a sua parte, a gente vê na feição dela que ela sabe que a morte, ela tava muito próxima. É lógico que é uma feição muito similar quando ela vai praticar o seppuku, porque apesar da personagem ser uma personagem que acaba trazendo grandes discussões sobre o que é a vida, o que é a morte, né? Muito da poesia dela também dizia muito sobre a vida. Inclusive, gente, é extremamente importante observar os diálogos entre ela e o Anjin ao longo da série, porque eles também definem muita coisa, mas a gente via
apesar da série falar, ela sempre quis morrer, ela nunca quis ter a vida ali, né, com o marido. Ela mesma fala, né, que ele nunca teve entendimento, e quando chega essa proximidade ali da morte, ela tem um entendimento do seu propósito. Então, as feições, se você for comparar, elas são muito similares, tanto no momento do seppuku, quanto no momento que ela aceita aquela missão. Era uma morte certa ali. E também toda a relação dela, do seu pai, da história de quem foi seu pai, o envolvimento do Toranaga nisso tudo. Então, a gente vê que é algo construído desde ali do passado, né? Então, quando a gente se depara de tipo, pô, o filho dele morreu, a Mariko, que ele apreciava tanto, morreu, e a gente, como audiência, sente muito. De novo, a gente tá assistindo a série da perspectiva do Anjin. A gente ama a Mariko, a gente quer que eles dois se deem bem ali. Quando o marido dela supostamente tinha morrido, eu tinha ficado bem feliz, confesso aqui. Então é óbvio que você quer uma batalha muito pelo sentimento de vingança. E aí eu retomo o ponto do porquê a gente assiste da perspectiva do Anjin. A gente tem muito essa visão da guerra, do que é uma guerra, e aqui ao longo da série a gente tem tantos ensinamentos que vão se misturar com o que a gente tá acostumado, com o que a gente acredita, mesmo se tratando de uma história ali de 1600, sabe? A própria Mariko, por exemplo, e aí da gente ter o entendimento do porquê ela concordava com isso tudo, mesmo que ela não tivesse a visão ampla, né, do Toranaga ali sobre o plano, porque dá a entender que só ele sabia, que ninguém sabia, as pessoas elas faziam parte, mas foi como eu falei, eram tudo peças de xadrez do jogo dele, porque ele mesmo fala, né, sobre aprender a ler os ventos, ou seja, ter o entendimento de qual seria a vida daquela pessoa, o propósito daquela pessoa, como ele previu ali do Anjin, né? O Anjin sempre falando, eu quero ir embora, eu sei lá o que, e ele nunca indo, sempre algo acontecendo, fazendo com que ele ficasse. E é até interessante porque, principalmente quando a gente tem esse paralelo do que foi a relação do Anjin com a Mariko, do aprendizado dele, tem cenas muito explícitas, né? Que demonstra como que os costumes, eles vão ficando misturados. Então, quando ele fala sobre o horizonte, ele fala muito sobre como era para ele velejar, né? O que significava o horizonte do mar. E ela falava, aqui a gente também tem um horizonte, e ela ensina a beleza de apreciar aquele horizonte, ou até mesmo que é um jardim sem a pedra, sabe? Então é por isso que eu falo, eu acho que essa é uma obra que a gente tem que se apegar muito mais aos textos do que esperar que tenha muito sangue, pelo contrário, né? A propósito, a série mesmo tem cenas bem explícitas, bem sanguinolentas ali, disso a gente também não pode reclamar, mas eu entendo a frustração de tipo, não era o final que eu esperava, porque eu queria ver batalha, eu queria ver vingança, porém é um final muito condizente com tudo que a série apresentou pra gente. Eu falo porque eu também fiquei frustrada, obviamente, mas eu acho que é um final muito condizente com o que a série traz, com os ensinamentos do que a gente vai vendo ao longo da série. O próprio final ali, né, quando a gente vê a Oshiba, ela não estava mais concordando com o Ishido, e ali traz, né, o poema de quantas palavras foram ditas, e muitas palavras. Então, assim, eu acho que a série em si, na sua estrutura mesmo, é pra gente apreciar uma narrativa diferente, uma cultura diferente, um aprendizado diferente, até mesmo uma guerra diferente. Imagina uma guerra simplesmente se concretizar simplesmente pela sua excelente leitura nas pessoas, conseguindo prever à frente o que determinada pessoa ia agir e assim cumprir o seu objetivo. O final ele é muito mais revelador quanto à característica do Toranaga e as coisas se concretizando como ele queria, né? Dito isso, né, quando a gente tem ali o Anjin mais velho, supostamente com seus filhos ali, né, e a representação de tudo que ele viveu no Japão, a gente não pode esquecer o nome do episódio, que é um sonho dentro de um sonho. A gente sabe muito claro que o Toranaga, ele consegue prever a frente, então a gente sabe que o Anjin ficaria ali para todo sempre. Como eu falei, né, o William Adams ali, ele morreu aos 55 anos, não tão velho, então eu vejo, a minha leitura desse final é ele imaginando ali uma situação diferente. Se ele tivesse saído do Japão, não sei se em um momento que, por exemplo, ele saberia que quem afundou o barco dele foi o Toranaga, que ele falou que talvez em algum momento ele revelaria ou não, né?
Então, a partir disso, reimaginar como que seria a vida diferente, ou independente dessa informação, né? A gente sempre vê um personagem pensando, e se eu tivesse saído? Eu vou fazer tal coisa, e aí quando eu concretizar, eu vou embora, e nunca foi, sempre foi, acabando virando Hatamoto ali, e depois se torna um samurai, né? Como a gente vê pela história real. E uma coisa que me leva a crer nessa interpretação também é a forma que ele fala sobre o mar, né? Tanto na relação sobre a liberdade e como ele viu o mar, que ele falava com a Mariko desde o início, mas também naquele momento da morte dele, falando sobre a alma sempre estar com ele, se ela tá no mar, nas profundezas, estaria junto para sempre. E tem outra questão também, né? Para Mariko, ele chegou a falar sobre uma filha que ele tinha. É lógico, naquele momento ela já estaria mais velha, mas eu acho que se fosse para trazer um senso de realidade, talvez eles colocariam uma filha mais velha. Então eu vejo ali realmente como o sonho dentro de um sonho. E o sonho em si seria tudo isso ali que ele viveu e que a gente acompanhou. Por isso que é importante a gente ter um entendimento da perspectiva de quem a gente assiste, como as coisas são apresentadas pra gente como audiência. Pra mim, Shogun é uma série com um texto belíssimo. Eu realmente fiquei muito encantada com essa história. Como eu falei, eu demorei pra assistir, mas quando eu assisti, eu comecei a engatar a ponto de conseguir trazer o vídeo, né, nessa finalização. De tempos em tempos a gente tem boas produções, né, que a gente não estava esperando no calendário e que chama muita atenção, e com certeza Shogun é essa obra que chamou a atenção em 2024. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série, o que vocês acharam do final, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!